Olá, hoje a gente vai mergulhar numa situação bastante delicada, que é o estado crítico lá do complexo cultural Fazenda Machadinha, em Quissamã. Pois é. Temos aqui um documento, uma análise bem detalhada, Machadinha em ruínas, que, olha, pinta um quadro bem preocupante de abandono, né? Uhum. E a nossa ideia aqui é tentar entender como é que um patrimônio tombado, sabe, reconhecido oficialmente, símbolo da história quilombola ali, como chegou nesse ponto e o que uma decisão recente da Justiça diz sobre isso tudo. Exato. E o ponto de partida que essa análise traz é realmente desolador. O documento fala de ruína física mesmo, sabe? Estruturas cheias de cupim, infiltrações sérias, comprometendo tudo, o mato tomando conta. Nossa. É um choque, né? Se a gente pensa na importância histórica, cultural da Machadinha, não é só um prédio velho. Ali é centro da memória da resistência negra, da vida após a abolição em Quissamã. E essa análise aponta que não foi de repente, né? Parece que o abandono ficou mais sistemático, digamos, a partir de 2013. Isso. Então já são mais de 10 anos de um descaso contínuo com um lugar tão importante. Como que isso foi parar na Justiça? Então, aí é que entra a sentença do juiz Renan Pereira Ferrari. Foi um marco, porque ela não só confirma o abandono, mas, assim, oficializa que foi resultado de negligência grave do poder público. Negligência mesmo. A acusação principal é essa. Omissão no dever de preservar. A Constituição obriga, né? E pior, o documento aponta que houve uma resistência da administração em buscar soluções. Teve o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público, o TAC, Isso. com o aval do INEPAC, que é o órgão estadual de patrimônio, mas não quiseram colaborar, segundo a análise. Então, quer dizer, não foi por falta de aviso. Tinha alerta técnico do INEPAC, tinha essa tentativa de acordo pelo MP e blá blá blá, foram ignorados. Precisamente. O documento detalha isso. Os alertas sobre os riscos ignorados. A proposta do TAC, que é um jeito comum de resolver essas coisas sem briga na justiça, encontraram resistência. E teve até obra que começou e parou no meio do caminho, piorando tudo. Nossa, parar a obra no meio, isso é grave, né? Muito. E aí a análise levanta uma questão sobre o tipo dessa negligência, sabe? Como assim? O que mais além da omissão? Olha, o texto sugere um padrão, tipo, de priorizar a aparência, sabe? Uma cultura de vitrine. Faziam eventos, alguma programação cultural, mas talvez mais para disfarçar o abandono real das estruturas, da essência do lugar. Uma fachada, então. É o que a análise sugere. E isso é complicado porque não é só a parede caindo. Quando a fachada esconde a ruína, esconde também a memória viva, as práticas que precisam daquele espaço para continuar existindo, né? E isso me lembra um ponto que a análise toca, sobre quem estava na gestão cultural nesse período todo de abandono. Exatamente. O documento menciona que pessoas que eram chave na cultura durante esses anos de maior descaso ainda estão em posições de influência na prefeitura hoje. Sério? É o que diz a análise. E isso levanta a dúvida, né? Será que vai ter uma mudança real de postura? Ou é só uma continuidade do que vinha antes, mesmo com outra gestão? Entendi. É uma questão de fundo, né? Sobre o compromisso real com a mudança. Porque, como o documento frisa bem, Machadinha não é só arquitetura. É identidade, memória viva da resistência quilombola, das tradições afro-brasileiras dali. Então, esse descaso todo não é só administrativo, é visto como um ataque à dignidade histórica da comunidade. Faz todo sentido. E a sentença do juiz parece ir nessa linha. As ordens são bem claras. Prazo apertado para fazer projeto de restauração e começar as obras, multa alta se não cumprir. E, muito importante, a obrigação de restaurar não só o prédio, mas a dignidade cultural violada do lugar. Dignidade cultural violada. É forte isso. Muito. A justiça meio que força a mão, né? Acaba com a margem para desculpa ou para a inércia da gestão atual do prefeito Marcelo Batista. Então, a justiça obriga a agir. A restauração física tem que acontecer. Sim, é o passo fundamental, claro. Mas, bom, essa situação toda deixa a gente pensando em coisas que vão além da obra física, né? Com certeza. Pensando aqui, se a sentença exige a reconstrução material, que outras coisas, além de levantar a parede, são cruciais para reconstruir a confiança da comunidade, de Quissamã inteira. E para garantir que valorizar essa memória, essa identidade, vire uma prioridade de verdade, contínua. E não só porque a justiça mandou. Fica essa reflexão, né?